Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre custos e taxas. Primeiramente vamos falar das plataformas. Isso varia de corretora para corretora, de 0 a R$350 mensais. Então vai depender muito de ano para ano, de corretora para corretora. Também não quero dar nomes aqui, exatamente por causa dessa oscilação, mas quando você for estar adquirindo a sua plataforma, pode entrar em contato. Estarei te indicando qual corretora está oferecendo a melhor. Por exemplo, eu uso o Profit Pro e pago R$ 29,90 por mês. Já cheguei a pagar R$ 215. As oportunidades a cada dia estão sendo melhores para quem está chegando no mercado. O Trade Pro tem corretoras que não cobram nada pelo Trade Pro. E outras plataformas como o MetaTrader 5 tem corretoras que nem cobram também. Então varia muito de corretora para corretora. Só tomem muito cuidado com as corretagens. Aquelas que oferecem corretagem grátis. Aí viu aquele ditado que não existe almoço grátis? Então tome cuidado. Eu já tive a infelicidade de ter uma corretora, não estou mais nela, onde era corretagem grátis e no fim eu precisei fechar uma operação num determinado dia. Eu fui atendido após 40 minutos no telefone. Então o que saiu barato na corretagem saiu muito caro depois quando eu precisava encerrar uma operação e não consegui um atendimento imediato. Porque se diminui na corretagem, logicamente, o atendimento vai ficar precário porque os custos estão sendo menores. Então cuidado com a corretagem grátis, que às vezes pode ter algumas pegadinhas. Então a corretagem também varia de corretora para corretora. O mini dólar vai de 0 a R$1. Eu hoje pago 12 centavos no mini dólar, corretagem. Então varia muito também de corretora para corretora, vale fazer uma pesquisa. O dólar cheio de 0 a 1,50 a corretagem. Lembrando que a corretagem, você paga ela dobrado. Vamos dizer um exemplo do mini dólar. Digamos que eu entrei na operação com um mini contrato. Então eu pago 12 centavos quando eu entro e quando eu sair dessa operação, eu pago mais 12 centavos. Então, 24 centavos. Outras taxas que é cobrada também é o emolumentos e a taxa de registro BMF. É bem complexo para você entender, mas eu deixei a fórmula para você poder entender um pouco como que se chega nessas taxas de emolumentos e taxa de registro, que não é cobrado pelas corretoras, e sim pela bolsa. Então, em qualquer corretora que você for, a taxa vai ser a mesma. Então, como é que você faz a conta para você encontrar os emolumentos? Você vai pegar a taxa PTAX do mês anterior ao que você está operando, que é o fechamento do mês, vezes o custo da taxa de emolumentos, eu até coloquei um exemplo aqui, 0,37, vezes o custo unitário, 22%, menos o custo de taxa de emolumentos, que é o 0,37, vezes a redução de 5%. Marca, onde que você achou esses números? Lá no site da B3, eu já vou mostrar para vocês. E a taxa de registro da BMF é a taxa PTAX do mês anterior, vezes o custo da taxa de registro, que é 0,68, vezes custo unitário, 22%, menos o custo da taxa de registro, que é o 0,68, vezes redução de 5%. Eu coloquei esses números aqui porque é a média que a maioria dos iniciantes vão estar pagando essas taxas, a menos que você opere acima de 250 mini contratos. Aonde que eu acho essas taxas? Vamos lá para o Google. Aqui no Google, você vai colocar na aba de pesquisa B3, já vai aparecer o site da bolsa, você vai clicar, você vai vir aqui, ó, produtos e serviços, e vem aqui embaixo, tarifas. Você vai clicar aqui em moedas, dólar dos Estados Unidos. E aqui vai estar aqueles números lá. Então, de 1
a 250 contratos, emolumentos vai fazer a conta do 0,37 e da taxa de registro 0,68. Esse componente fixo, para quem opera mini contratos, ele é isento. E aquele unitário, que é o custo unitário, é aqui, ó, 22%. Aí aqui a redução é de 5%. E aqui está sobre aquela informação que eu disse, sobre a PTAX de venda, referente ao último dia do mês anterior. Como é que eu faço para encontrar essa PTAX? Eu quero saber como é que eu faço para encontrar essa PTAX do mês anterior. Para isso eu venho no Google novamente, venho aqui, escrevo Banco Central e clico nesse link aqui, ó, cotações e boletins. E clica nele. Aqui você vai colocar a data do último dia do mês anterior. Foi 30/4/2020. E a data inicial, eu poderia colocar 30/4/2020, mas o sistema não aceita, que ele disse que tem que ser dias diferentes. Então você coloca um dia antes, 29/4/2020. Então aqui tem várias moedas, você vai deixar dólar dos Estados Unidos e clica aqui. Pesquisar e vai aparecer aqui, ó, data de 30/4, cotações em real, compra está esse valor e venda está esse valor. Então é esse segundo aqui que você vai utilizar. Esse aqui é o valor da taxa PTAX. Então aqui, aquela taxa PTAX, então seria essa, você colocaria aqui para fazer essa conta. Lembrando que emolumentos, taxa de registro, ele muda de pessoa para pessoa. Tudo depende da quantidade de contratos que você opera. Quanto mais contratos você operar, com o tempo menor vai sendo essa taxa. Marco, mas eu vou ter que ficar fazendo essa conta sempre. Eu fiz uma média das taxas para ajudar vocês e vai dar aí mais ou menos R$ 1,20, somando as duas taxas, emolumentos e taxa de registro. R$ 1,20 por mini contrato de dólar. Até 250 contratos. Como na maioria das pessoas que iniciam, dificilmente opera mais de 250 contratos, as pessoas começam operando com 1 mini, 2 mini, 5 mini, dentro desse patamar aqui. Até porque se você operar com mais contratos, esse valor tende a diminuir. Então, quanto mais você opera, é pegado um dado dos últimos 21 pregão e feito uma média, que é cobrado essas taxas de emolumentos e registro BMF, ok? Lembrando que essa taxa ela é cobrada por mini. Então, digamos que você entra na operação com um mini contrato. Você vai precisar sair dessa operação uma hora. Quando você sair, ela é cobrada novamente. Quando você entra e quando você sai. Então, digamos que você entrou na operação com um mini contrato e ganhou e teve R$10 de lucro. Então, vai ser descontado R$ 1,20 quando você entrou e R$ 1,20 quando você saiu. R$ 2,40. Mais a taxa de corretagem e mais o imposto de renda que eu vou falar agora. Como é que funciona o imposto de renda? Você paga 20% do lucro líquido em operações de day trade. Então você ganhou R$10.000 no mês. Você precisa declarar e pagar 20% desse lucro que você teve dos 10 mil, ou seja, R$20.000. Porém, todo dia que você tem lucro, já é descontado 1% em cima dos seus lucros, ou seja, o que os colegas costumam dizer de o dedo duro. Então a Receita já está sabendo que você está operando na Bolsa. Então, ao contrário de outros tipos de declarações, que é feito anual, o trade, ele declara todo mês. Então, se ele teve lucro, ele paga 20%. Digamos que você teve uma perda de R$10.000 no mês. Então, naquele mês, você declara, mas não paga o imposto, porque você teve prejuízo. Aí, digamos que no mês posterior, você teve um lucro de 10 mil. Então, você declara, mas também não precisa pagar, porque ele vai abater no mês anterior. Afinal, você não teve lucro ainda, você só recuperou o que você perdeu. Então, você consegue abater nos dias e meses de perda. Aí uma pergunta
que me fizeram foi o seguinte: Marco, se é descontado 1% todo dia que eu tenho lucro, então todo mês eu vou ter que pagar 19% e não 20%. E tem muitas pessoas que até fazem isso, vão lá e pagam 19%. Mas se você fizer as contas, você acaba saindo perdendo. E eu vou explicar por quê. Digamos que você teve 15 dias de ganho e 7 dias de perda. Mas as tuas perdas foram maiores do que os ganhos. Então, naquele mês, você finalizou negativo. Então, naquele mês, você não paga imposto. Então, quando você for fazer o fechamento, você vai dizer, vou pagar 19% e pronto. Só que naquele mês que você teve prejuízo, você não vai contar ele, você deveria, porque os dias que você teve lucro, que foi os 15 dias, você pagou 1%, porque já é descontado na fonte. Então, se no final das contas você for fazer as contas, dá até menos de 19% que você vai precisar pagar. Por isso que você tem que ficar sempre atento e declarem. Se tiver lucro, paguem, porque senão tem o CPF bloqueado. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.